Hoje a gente vai ver 4 interpretações daquela que talvez seja uma das frases mais famosas de toda a Bíblia, dita por Deus para Abraão: Lech Lecha. Eu sou Yair Alon e essa é a Energia Semanal. Bom, as primeiras palavras que Deus dirige ao portador de uma nova aliança, Abraão, já trazem aí pistas sobre a natureza, inclusive, dessa personagem, né? E tudo que ele vai viver na vida dele. O mandamento é Lech Lecha, que já começa aí com problema de tradução, que é vá, né? Mas a gente vai ver que dá para diferenciar as traduções também. Esse mandamento vá tem aí sementes da vocação do Abraão, do que ele vai viver na vida, como eu disse. Vamos começar com Rashi, né, que é um dos comentaristas mais clássicos e geralmente aborda a Bíblia da maneira bem literal. Ele pega uma tradição exegética, uma tradição bem comum do judaísmo, e ele fala que esse mandamento, Lech Lecha, aliás é um mandamento duplo em hebraico, né, 2 palavras, e ele fala o seguinte: a ideia é, Deus está falando para Abraão, faça uma jornada para si mesmo, né? Vá para si mesmo. Então, segundo Rashi, Deus está dizendo algo do tipo: viaje bem, viaje com alguma qualidade, porque você também está precisando sair dessa terra para ganhar qualidade de vida também. Uma das qualidades de vida que você tem que ganhar, Abraão, é que você tem que se tornar uma grande nação. A gente sabe que essa vai ser parte da aliança oferecida por Deus. E aqui onde você está vivendo hoje, né, Ur dos Caldeus, Ur Kasdim, você não vai ter esse mérito. Você não vai ter mérito de ter filhos. Então, nessa primeira leitura que aparece aqui, às vezes a gente... Qual é o significado? Às vezes a gente tem que desistir do nosso passado para poder adquirir um futuro. Então, nessas suas primeiras palavras para Abraão, o que já está aparecendo? Deus já está insinuando, né, o que parece... na verdade, assim, está insinuando que o que parece ser um sacrifício não é assim. Você sair da sua terra é custoso, é difícil, tá? Mas Deus fala, não pensa desse modo. Se você vir a situação de curto prazo, com uma mente pequena, você vai ficar realmente incomodado. Mas pense a longo prazo, você está saindo para ganhar algo mais, né? Para algo melhor. Então, aí nesse sentido, até você vai receber muito bem esse mandamento. Abraão, talvez nessa primeira situação, estava prestes a dizer a Deus, né, as coisas que significam mais para nós. Então ele é chamado a abandonar a terra, o local de nascimento, a casa dos pais, né? E Abraão está falando, olha, tudo isso, esses lugares que eu pertenço, eu realmente preciso deixar para trás? A gente poderia até questionar se Abraão não teve essa vontade, né, de falar isso para Deus. E aí Deus já vem com essa resposta: não tenha esse medo, não tenha essas dúvidas, vai, eu vou estar com você, eu vou te mostrar uma terra melhor, onde você vai realmente crescer. Então Abraão está prestes a fazer uma jornada do familiar para o desconhecido, né? Um salto para o desconhecido e para ganhar depois algo melhor. Ser capaz de dar esse salto envolve, obviamente, confiança. Tá? No caso de Abraão, confiar, inclusive, em algo muito difícil. Não confiar em algo visível, né? Não se trata de confiar, por exemplo, confia em mim, um ser humano falando para o outro, né? Ou confia numa proposta tangível que eu estou te fazendo. Confiar na voz de Deus, né? De um Deus invisível, né? Uma confiança muito grande aqui. Bom, e no final, no entanto, Abraão vai descobrir que ele realmente havia conseguido essa confiança e com essa confiança, ou por causa dessa confiança, ele vai realmente desfrutar de algo que ele não poderia ter feito de outra forma. Ele vai ter um filho já muito em idade avançada e outras benesses que vão vir na vida dele. Com esse filho, ele vai dar origem a uma nova nação. E essa nação, a gente sabe que vai representar toda uma grandeza, né? Aliás, a grandeza dessa nação é precisamente a capacidade de viver com essa crença, com essa confiança, de ouvir essa voz, né? De confiar e seguir em frente. Essa é a primeira leitura aí do vá para si mesmo, né? Acredite no que você pode se tornar, esse Lech Lecha. Acredite nessa jornada que vai te levar para algo melhor. Uma segunda interpretação ligada ao Midrash, o Rashi também está se baseando no Midrash, tá? Mas mais baseada no Midrash, leva a frase vá, Lech Lecha, eu não estou nem querendo traduzir aqui, né, para não interferir, vai dizer o seguinte: você vai viajar de um lugar para o outro,
Tá? A ideia é, pega essa viagem, porque com essa viagem de um lugar para o outro, você vai estender a sua influência não sobre uma terra, mas muitas. Então, a segunda interpretação é, Deus pede para que Abraão saia do local dele, porque ele estava restrito a uma zona geográfica e Deus não queria isso. Deus queria que Abraão fosse realmente amplo, no sentido geográfico da coisa. Tá? Então, o Midrash, esse Midrash que eu estou falando, aparece em Bereshit Rabbah, conta o seguinte, eu quero que você saia, Deus fala, né? Eu quero que você saia da sua terra, do seu local do nascimento, da casa do seu pai, e tem uma metáfora que o Midrash conta. Deus queria mais ou menos o seguinte, é que tem um frasco de perfume, Abraão seria um frasco de perfume que tem uma tampa bem fechada, bem apertada e que você coloca num canto da casa. Esse frasco ele tá ali, ele pode ter muito valor, mas ele não está realmente fazendo nada, né? Se você colocou ele no canto da casa com a tampa fechada, a fragrância não está saindo. Agora, assim que eu pego esse frasco, abro a tampa dele, abro a rolha dele e deixo ele se mover e vou mexendo esse frasco, vou para um lugar aberto, com ele aberto para outro lugar, a fragrância começa a se espalhar. É isso que Deus queria para Abraão, né? Então, Abraão, você tem muito potencial, você tem muita coisa boa em você. Eu quero que você viaje de lugar em lugar, que você saia dessa zona geográfica em que você está, para que a sua grandeza entre no meu mundo, Deus falando, né? Para que você leve isso para vários lugares. Então aqui Abraão está sendo ordenado a deixar o seu lugar para testemunhar, para ser uma testemunha viva da existência desse Deus que não é limitado pelo lugar. Como a gente fala na Kabbalah, o Criador e soberano de todo o universo. Ele não deveria ficar restrito, Abraão, a uma área geográfica, se ele tinha que testemunhar sobre um Deus que também não é restrito a uma área geográfica. Então Abraão e Sara têm que ser como esse perfume, que vai deixando um rastro da sua presença aonde quer que eles fossem, né? Implícito nesse Midrash que eu estou contando para vocês, de Bereshit Rabbah, está a ideia do quê? De que o destino desses primeiros israelitas, ou hebreus, israelitas seria mais certo, já vai também falar o que os seus descendentes vão ter que fazer. Vocês vão ter que estar espalhados pelo mundo para difundir o conhecimento de Deus por todo mundo. Isso é chamado na religião de exílio, né? Agora, excepcionalmente curioso, aqui o exílio não está sendo visto então como uma punição, como algo negativo, mas como algo, inclusive, necessário, né? De uma fé que vocês vão ser exilados e vão estar espalhados no mundo todo, vão sair da terra de Israel, vão para o Egito, vão para Roma, vão para a Babilônia, né? Para que vocês levem essa imagem de Deus para todo lugar, né? Então, o Lech Lechá aqui nesse sentido seria, vá com você mesmo, ou vá para si mesmo, de novo a tradução fica complicada, mas fazendo essa viagem, levando tudo que você tem para outros lugares do mundo. Uma terceira interpretação, agora indo já um pouquinho mais para o ramo místico, a terceira e quarta interpretações, vamos aí para o ramo místico, vai levar a frase Lech Lechá, né, vai para si mesmo, vamos traduzir assim, como a jornada da alma, né? A jornada mais especificamente para a raiz da alma. Essa talvez seja uma das mais famosas, as interpretações do Lech Lechá, né? Vá para a sua essência, vá se conhecer. Então é aquela famosa historinha que tem do Rabbi Zushia, né, de Anipol, que ele falava, olha, quando eu chegar no céu, quando eu morrer e chegar no céu, não vão me perguntar por que eu não fui Moisés. Eles vão me perguntar, Zushia, por que você não foi Zushia? Nós temos que chegar na nossa essência, sermos nós mesmos. Então Abraão aqui nessa terceira interpretação está sendo convidado ao que? Deixa para trás todas as coisas que fazem de você outra pessoa. Tudo aquilo que não é você. Né? Porque só quando você faz uma solitária jornada, uma longa jornada para o seu interior, que você vai descobrir quem você é realmente. Então esse seria o Lech Lechá, vai para você mesmo, vai descobrir quem é você, quem é a sua essência. Não vá tentar ser Moisés, não vá tentar ser o rei Davi, né? Vá tentar ser você, vá para a sua essência. Essa nem vou me focar muito, porque como eu falei, acho que é uma das mais famosas do Lech Lechá, né? Como é que se entende o Lech Lechá. Agora, eu queria focar assim na última, uma quarta e última interpretação, também bastante mística, que acho que a gente poderia traduzir como um vá sozinho, esse Lech Lechá, ou um vá por si só, tá? Na ideia de sozinho. A ideia aqui seria o seguinte, só uma pessoa disposta a ficar sozinha, singular, única também, poderia adorar a um Deus que também é solitário, singular e único, né? Estamos falando da fundação do monoteísmo, um Deus que não tem parceiros e amigos como na mitologia grega, na mitologia latina, né? Um Deus que não tem comparativos. Então,
se Deus aparece para Abraão e fala, aprenda a ser esse solitário, singular e único, porque eu quero que você me louve, né? Me ame, que também sou solitário, singular e único. Então, nessa interpretação de Lech Lechá, só alguém capaz de deixar para trás fontes naturais de identidade, tá? É normal que nós tenhamos identidade com o nosso lar, com a nossa família, com a nossa cultura e sociedade, mas só quem consegue deixar isso para trás vai poder encontrar um Deus que está acima e além da natureza. É uma jornada para o desconhecido, como eu falei, né? E essa jornada ao desconhecido é uma das maiores expressões possíveis de liberdade. Deus está querendo o que nesse caso? Que Abraão e os seus filhos, seus descendentes, fossem um exemplo vivo do que é servir esse Deus de liberdade, em prol da liberdade, sem se prender, inclusive, a padrões de identidade. Lech Lechá, nesse sentido, é extremamente difícil, mas extremamente profundo, significaria, deixa para trás tudo que te torna um ser humano previsível, inclusive, tudo que te coloca etiqueta, que te coloca rótulo, porque isso não te dá liberdade, isso te delimita, isso te põe numa caixinha, numa redoma, e como eu falei, te põe uma etiqueta e fica definindo você. Deixa para trás forças sociais, deixa para trás a pressão da família, as circunstâncias do seu nascimento, né? Isso te definiu? É, claro que te definiu. Como eu falei, é natural você ter senso de identidade com isso. Eu nasci em tal país, eu nasci em tal família, eu nasci em tais sociedades, mas o que é o chamado? Deixa isso de lado, deixa isso para trás. Os filhos de Abraão e seus filhos estão sendo convocados para serem pessoas que desafiam as leis da natureza, que desafiam as leis da personalidade, né? Por quê? Eu me recuso a ser definido como um produto da natureza. Eu não vou deixar que o ambiente me influencie. Eu não vou deixar que o ambiente diga quem eu vou ser, como eu vou agir. De novo, não quer dizer que forças econômicas, forças biológicas, forças psicológicas não tenham parte no comportamento humano. É claro que tem, né? Seria utopia pensar que a gente está totalmente livre disso, totalmente isento. Temos, mas com suficiente imaginação da nossa parte, com determinação da nossa parte, disciplina, força, coragem e espiritualidade, inclusive, a gente pode se elevar acima disso, né? Então, essas coisas nos influenciam o tempo inteiro, desde que a gente nasce, sem que a gente nem perceba, mas não é maktub, como fala em árabe, não é escrito, selado e não temos o que fazer. A gente pode se elevar acima disso. Abraão fez isso, tá? Então, na maioria das vezes, nós que somos filhos de Abraão também conseguimos fazer, né? As pessoas que vivem dentro das leis da história estão sujeitas a essas leis, né? Elas estão submissas, são escravas das leis da história. O que quer que seja natural, é uma frase do Maimônides essa, né? Está sujeito à desintegração, está sujeito ao declínio. É uma lei da natureza. Se você está seguindo leis da natureza, uma hora você vai se decompor e vai morrer. Isso é, na verdade, o que aconteceu, se você parar para pensar num âmbito macro, com quase todas as civilizações que apareceram no cenário mundial. Abraão, aqui, no entanto, está sendo chamado para se tornar pai de uma nação diferente. Tem que ser um povo eterno, um povo que eu não quero que decaia, eu não quero que decline, eu não quero que esse povo esteja sujeito às leis naturais. É um povo que tem que ficar fora das leis da natureza. É um povo que realmente vai ser imortal, seja no indivíduo, seja no coletivo. O que para as outras nações são coisas inatas, você vai ter uma terra, vai ter uma casa, vai ter uma família, e essas coisas vão te definir. Para um israelita, para uma pessoa que tem essa alma descendente de Abraão, são assuntos de outra ordem, ou de assunto de ordem religiosa / espiritual, ou uma coisa que eu não devo me preocupar muito. Não é isso que vai me prender, vamos chamar assim. Eu tenho que me esforçar para subir acima dessas coisas. De novo, eu tenho que me preocupar com a viagem, não com a sedimentação, né? Essas coisas não são dadas para mim de início. Eu tenho que imaginar que eu não tenho terra, que eu não tenho casa, que eu não tenho família. E eu não posso garantir que eu vou ter em algum momento. Se eu tiver, ótimo. Mas a minha garantia é que eu tenho que viajar, que eu tenho que andar. Então Abraão tem que deixar para trás as coisas que tornam a maioria das pessoas ou dos povos o que elas são. O que dá base para as pessoas. E Abraão é chamado a estabelecer fundações, né, e bases para a sua terra, para o seu lar, para a sua estrutura familiar em outra
perspectiva, em outra dimensão, não respondendo de novo a forças econômicas, a impulsos biológicos, a conflitos psicológicos. Você vai responder só a palavra e vontade de Deus. É por isso que inclusive Deus não fala para Abraão para onde ele vai, né? É para ser realmente desconhecido. Você não vai morar onde tem riqueza ou pobreza. Você não vai procurar uma família que seja boa ou má. Essas questões não tem que estar na sua preocupação. Você vai aonde Deus te chamar. Você vai aonde a voz de Deus pedir que você vá. Essa tem que ser a sua única pressão, né, do que você vai fazer ou não. Portanto, Lech Lecha nesse sentido significa estar preparado, significa estar pronto para uma jornada que muitas vezes, para não dizer sempre, é solitária. Como eu traduzi nessa quarta interpretação, Lech Lecha seria vai sozinho, vai por si só. Ser filho de Abraão nesse sentido é ter a coragem de ser diferente, é ter a coragem de desafiar os ídolos da época, quaisquer que sejam os ídolos, tá? E qualquer que seja a época, não se engane, sempre vai ter ídolos. Numa era de politeísmo como era do Abraão, significava ver o universo como produto de uma fonte única, né? De uma única vontade criativa de um único Deus. Quebrar estátuas, como a gente sabe que Abraão fez na loja do pai, né? Aí isso era o quebrar os ídolos, ou lutar contra os ídolos. Numa época de escravidão, onde você achava que era normal considerar um ser humano inferior, né, significaria o quê? Eu me recuso a aceitar isso. Eu me recuso a aceitar a escravidão em nome de um Deus, em nome de um soberano, seja lá quem for, né? Vou desafiar esse soberano em nome de Deus, que foi aí depois o que Moisés vai fazer. Tá? Quando esse poder é adorado, né, o faraó é uma divindade, o que eu falo? Não, eu vou construir uma sociedade que eu não aceito isso, eu vou cuidar do sem poder, dos oprimidos, da viúva, do órfão, do estranho, do estrangeiro, como a Torá lembra para nós o tempo inteiro. Né? Então eu tenho que ver na época qual é a idolatria que está sendo praticada. Se a massa da humanidade, por exemplo, está sendo afundada na ignorância, pode ser que o combate à idolatria seja o quê? Eu vou honrar a educação como uma chave. Eu me recuso a permitir que as pessoas vivam em ignorância. Eu vou acreditar na educação como um sinal para a dignidade humana. Vou criar escolas para alfabetização. Eu vou usar redes sociais, mídias sociais para informar as pessoas sobre as coisas. Se a época é de guerra, tá? E estão provando, sei lá, achando que prova, né? Tenho que mostrar masculinidade. Porque eu tenho que ir pra guerra e matar não sei quantas pessoas e derramar sangue para provar alguma coisa. Eu vou talvez ir contra isso e vou lutar pela paz, tá? Então, outro exemplo, tá me vindo à cabeça vários aqui, e acho que esse talvez a gente viva hoje, vou deixar para vocês julgarem. Vivemos numa época de individualismo, né? Um individualismo radical, todo mundo só quer saber de si, só está pensando no seu próprio umbigo, como fala em português, que o mundo gira ao seu redor. Então talvez o combater a idolatria aqui significa saber que não é assim, não é individualismo. A gente não é o que a gente possui, a gente é muito do que a gente compartilha, a gente não é o que a gente compra, a gente é o que a gente dá, né? Existe algo mais elevado do que pensar só em mim, no que eu quero. Não tem nada de errado pensar no que eu quero, mas existe o outro, existe a sociedade, existe o coletivo, né? Ou seja, o chamado que vem a nós, como veio Abraão, o chamado que vem de fora de nós mesmos, né, dessa voz divina, nos chama para fazer uma contribuição para o mundo. E nós temos que ver qual é essa contribuição. Depende da época que nós estamos vivendo, depende da sociedade que nós estamos vivendo. É um chamado para ser solitário, repito, nesse sentido, tá? Quando a gente consegue abraçar esse chamado, a gente está fazendo o Lech Lecha. É o chamado que eu estou traduzindo aqui como vai por si só. Acredite no que você tem que fazer, siga esse caminho, aceite o desafio e desafie a sociedade se for necessário. Tenha coragem de viajar sozinho se preciso, de ser diferente, de nadar contra a maré, né? Vai ouvindo a voz de Deus. Então, numa era que talvez a gente tenha aí relativismo das coisas, né? Depende. Não, você tem que às vezes ter certeza com essas palavras de Lech Lecha. Ser israelita, ser descendente de Abraão, é estar disposto a ouvir essa voz que a Kabbalah chama de mansa e delicada, né? Da eternidade, que nos incita a viajar, a seguir em frente, continuar a jornada de Abraão, que não acabou. É uma jornada que ainda temos que fazer e uma jornada que nos leva para um destino desconhecido, repito, que está no nosso horizonte e que sempre nos imbui de esperança, de vida e de espiritualidade. Um bom dia a todos, uma excelente semana, Shavua Tov e tudo de bom.